Rússia está disposta a negociar, mas Zelensky é ilegítimo, diz a matéria aqui do Sputnik Brasil. Evidentemente, trouxeram do canal Rossiya 1, canal que entrevistou, né, Vladimir Putin, e que ele comentou exatamente isso, né? Enfatizou que o conflito na Ucrânia terminaria em no máximo 2 meses, caso o Ocidente interrompesse a ajuda ao regime de Vladimir Zelensky. E aí ele traz até uma questão que Zelensky, na realidade, ele é ilegítimo, segundo Putin. Ele vai trazer da entrevista. E aí, continuando aqui, né, abre aspas, se começarmos as negociações agora, elas serão ilegítimas. Há um problema aqui. Deixa eu dar mais um zoom para ficar mais fácil de você acompanhar. Há um problema aqui, embora eu não tenha mencionado antes. Por quê? Porque quando o atual chefe do regime, como só podemos chamá-lo hoje, assinou esse decreto, ele era um presidente relativamente legítimo. E agora ele não pode cancelá-lo porque é ilegítimo. Está falando dessa questão do decreto de não poder negociar, né? E agora ele não pode cancelá-lo porque é ilegítimo. Então essa questão é a armadilha, declarou em entrevista ao canal Rossiya 1. Caso a Ucrânia queira cancelar o decreto que proíbe negociações com a Rússia e encontrar uma maneira legal de fazê-lo, considerando que os poderes do presidente da Ucrânia após o término do mandato são transferidos para o presidente do parlamento, isso seria possível, acrescentou Putin. Isso é uma forma, na realidade, né, pessoal, sabedor, uma forma de desestabilizar tudo que está ocorrendo, tudo que está acontecendo. E pode ser um excesso de zelo? Pode, de uma certa forma, que ele diz, olha, apesar de que a lei permite, a lei marcial permite adiar, né, em algumas circunstâncias, como é o caso em guerra, nesse momento, da Ucrânia adiar, vários países têm essa lei, né, de adiar eleições até que se estabeleça um momento de paz. Mas aí, continuando a fala de Putin, basicamente, em termos gerais, se eles quiserem fazer isso, há um caminho legal. Por favor, que o representante do parlamento faça isso de acordo com a Constituição. Se quiserem, podem resolver qualquer questão legal. Até agora, simplesmente não vemos tal desejo. Se houver vontade de negociar e encontrar uma solução de compromisso, que qualquer pessoa negocie, defendeu o líder russo Vladimir Putin. Tá aí um provável caminho que ele vai cismar. Lembra que, não sei se você já viu, eu já trouxe informações disso aqui em outros vídeos e tudo mais, comentando que, basicamente, dá-se a entender que as negociações vão ocorrer entre Trump e Putin. A Europa tá fora e evidentemente, Zelensky. Vão só redigir, já chegar já praticamente pronto. Olha aí mais uma questão, mais uma contestação de Putin para não ter a presença, pelo menos, de Zelensky. Né? Ter a presença, por exemplo, do presidente do parlamento ou de outras pessoas que, teoricamente, foram elegidas legalmente e ele, segundo Putin, está no poder, né, Zelensky, neste momento de forma ilegal, já que deveria ter ocorrido já a eleição desde 20 de maio. Eu tinha deixado até anotado aqui, né, para não esquecer, desde o dia 20 de maio, então, era para ter ocorrido. E aí continua, negociações entre Kiev e Moscou no início do conflito, que já ocorreu, né? Que terminou, e entra até aquela questão que já muitos sabem, né? Que as negociações começaram na época e basicamente a ideia era Luhansk e Donetsk. Onde é Luhansk e Donetsk, esses oblastes então, seriam ocupados, estão vindo para cá, ó. Deixa eu só tirar aqui os conflitos. Então, basicamente, seria Luhansk, que é esse território aqui, ó, que é mais para cá. Esse é o Donbás original, né? Então, seria uma parte de Luhansk, aí todo esse pedaço aqui de Donetsk, e só. Então, teoricamente, deixa eu tentar aqui desenhar bem grosseiramente aqui, só para a gente entender aqui o contexto. Teoricamente, lá no cessar-fogo, a busca do cessar-fogo
era em busca disso aqui. Era esse pedaço e esse outro lado aqui, que no caso é Donetsk. Teoricamente seria isso. Seria, no caso, Donbás acrescido com um pouco mais. E aí os russos terminaram ocupando bem mais do que isso hoje, né? Então, teoricamente, seria só mais essa região aqui, que está bem difícil a ocupação, de Kramatorsk e tudo mais. Então, seriam só essas duas partes para entrar em acordo. E na época, não se chegou a nenhum acordo, né? E Zelensky terminou mais ouvindo um pouco mais Biden e a OTAN, e aí o conflito chegou num nível mais avançado, enfim, aí tudo isso você já sabe e se transformou no que acontece hoje, tá? Então, basicamente, a entrevista fala sobre a soberania da Ucrânia, é quase inexistente, o Ocidente persuadiu Kiev a continuar as hostilidades, durante as negociações em 2022 em Istambul, Kiev propôs acabar com um conflito, um encontro pessoal entre os presidentes, né, Putin e Zelensky. Devido à sua ilegitimidade, Zelensky agora não tem o direito de assinar nada. A Rússia ainda não viu nenhum desejo por parte da Ucrânia de concluir um acordo legal. Se a Ucrânia quiser revogar o decreto que proíbe negociações com a Rússia, encontrará uma maneira legal de levar isso à frente, e o presidente do parlamento pode fazer isso. E as negociações entre Moscou e Kiev serão ilegítimas se forem realizadas agora, no formato que está, no caso Zelensky, no poder. E é necessário encontrar uma maneira de anular o decreto assinado anteriormente. Então, tem um decreto assinado por Zelensky quando era presidente, como diz Putin, teoricamente de forma legítima, e que agora não é mais. Então, como Zelensky, segundo Putin, não é mais legítimo, não é mais presidente legítimo, tá? Então ele não pode revogar esse decreto. Quem tem que revogar o decreto, segundo Putin, que é o correto, teria que ser o parlamento, o presidente do parlamento fazer a convocação e tudo mais, encerrar esse decreto, enfim, para poder fazer todo o processo de trâmite legal. Então tá aí a informação